disponibilizando todos os encontros nesse espaço. Então, muito boa tarde a todos. Para a gente é um prazer ter vocês aqui, né? Hoje, presença especial da professora Cíntia, né? Dos residentes da universidade. Então, é um prazer tê-los aqui. Sempre que quiserem, sempre que desejarem, né? É um espaço aberto, então a gente está sempre divulgando no Instagram os nossos encontros, né? A gente tem feito encontros semanalmente, às quartas-feiras, às 16 horas, então fiquem à vontade de participar. Hoje a gente tem, então, a apresentação, né, do André. O André, na verdade, ele vai apresentar um artigo, né, que tem relação com o seu tema de dissertação, mas eu acredito que o André, acho que hoje nessa apresentação, inclusive, André, eu acho que vale muito a pena você trazer a sua experiência como médico ortopedista, né, médico, um profissional que faz cirurgia, né, quer dizer, então tem todo... quer dizer, ele tem um alcance no que se refere, né, às questões relacionadas ao ombro, né, então acho que de uma forma bastante ampla, então acho que pode contribuir muito com isso. Eu acho que é importante fazer um destaque que o André, na verdade, o trabalho do André, assim como acho que, né, de todos os alunos com os quais a gente vem trabalhando, é um trabalho em grupo, em equipe, né, então embora formalmente, né, o André esteja sendo orientado por mim, pela professora Anaeli do ICB e pela professora Silvana, né, o André tem também mais um orientador que é o professor Diogo Simões, né, então a gente está fazendo, o André tem 4 orientadores nesse projeto, todo mundo perturbando ele bastante, né, então eu acho que esse destaque a gente precisa sempre fazer, né, um trabalho realmente equipe, e a Fernanda também agora vai participar do processo de coleta de dados que vai acontecer na clínica do André. Então, assim que possível, a gente deve estar divulgando também lá no Instagram, enfim, e quem tiver a oportunidade de eventualmente participar será um prazer, tá? Então, mais uma vez, obrigado a todos. André, fique à vontade de dar início à sua apresentação. Boa tarde a todos, tá? Quero agradecer o convite dos professores, né, e de todo o grupo aí para fazer essa apresentação. Hoje nós vamos falar sobre um trabalho que foi publicado em 2020 na Suíça, o pessoal do Hospital em Canton, na Suíça, sobre como que difere a cinemática escapulotorácica durante a elevação do ombro entre adultos com e sem artropatia do manguito rotador. Só para introduzir, por que foi feito isso? Um dos motivos de se fazer esse trabalho foi o seguinte: nós percebemos que nos últimos 30 anos aproximadamente, houve um aumento no uso da chamada prótese reversa do ombro, para tratar uma doença bem específica, que é a artropatia do manguito rotador, tá? Os trabalhos aí remontam desde 85 com o professor Gramont, tá? Porém, as pesquisas todas são focadas no movimento glenomeral, no movimento escapulomeral, tá? E para entender um pouco melhor isso, a gente vai falar sobre o que é a artropatia do manguito rotador e quais são as alterações da mecânica da elevação do ombro que ocorre nessa doença aí. Primeiramente, vou mostrar uma figura aqui, só para centralizar na articulação glenomeral. Tem 2 tipos de movimentos principais feitos aqui entre a cabeça do húmero e a cavidade glenóide da escápula, que seriam, um deles, o movimento de rotação, né, que é responsável pela abdução, flexão anterior, extensão, rotação externa e interna do braço, e também um movimento de cisalhamento, um movimento de ascensão e depressão da cabeça humeral, tá? Embora seja em menor escala, ele ocorre também. Na mecânica desses movimentos aí, a gente tem que pensar no seguinte: existem forças compressivas exercidas principalmente pelo manguito rotador, pelos tendões que circundam, que nascem, de músculos que nascem na escápula e se inserem ao redor da cabeça humeral, na pequena e na grande tuberosidade. Aqui a gente tem uma vista anterior do ombro, né, mostrando o subescapular e o supraespinal. Bom,
Durante a elevação do braço, esses músculos do manguito rotador são extremamente importantes no processo de estabilização da cabeça humeral, mantendo o centro de rotação da cabeça humeral próximo do centro geométrico da glenoide, tá? Fazendo com que o braço possa fazer a abdução. Então, o manguito tem um papel importante nessas forças de compressão entre a cabeça humeral e a glenoide durante o movimento de elevação do braço. O deltoide também participa disso um pouco, né, mas no início da elevação o deltoide tem menor participação nesse papel na compressão da cabeça humeral. Lembrando aqui, o centro de rotação, então, numa articulação normal, né, é em torno, no centro da cabeça humeral, tá? No centro geométrico da cabeça humeral, tá? Porém, o que acontece? Os pacientes que desenvolvem a chamada doença do manguito rotador, né, com o passar dos anos, eles podem desenvolver fraqueza do manguito ou mesmo rupturas, né? Essas rupturas, podendo afetar o tendão supraespinal, subescapular e infraespinal, são bastante frequentes em indivíduos acima de 55 anos, tá? E essas rupturas podem progredir com o passar do tempo, desenvolver uma chamada artropatia do manguito rotador. Então, na artropatia do manguito rotador, uma série de alterações funcionais, anatômicas na articulação do ombro, né, que são consequência dessa incompetência do manguito em fazer o seu papel. Pode ser uma incompetência funcional ou mesmo anatômica, por ruptura desses tendões aí, que podem ocorrer, como a gente está vendo aí, no subescapular, no supra, no infraespinal, em todos esses tendões aí. Com isso, com o passar do tempo, com a perda da função do manguito rotador e manter a cabeça humeral centralizada, nós percebemos uma migração superior da cabeça humeral. Veja, em condições normais, só voltando aqui, em condições normais existe um espaço de aproximadamente 1 centímetro, né, entre o topo da cabeça humeral e a borda inferior da glenoide. Esse espaço é preenchido pela bursa e pelo tendão subespinal. Porém, na artropatia do manguito rotador, na falência do manguito, durante a tentativa de elevação do braço, quer seja elevação anterior ou abdução, elevação lateral, ocorre a subida da cabeça humeral. Essa subida da cabeça humeral, essa ascensão da cabeça humeral provoca dor, provoca aumento nas rupturas e mecanicamente não é bom para o ombro, né, porque eu não consigo fazer uma elevação, o paciente não consegue fazer uma elevação eficaz do braço. Com o passar dos anos, né, na artropatia do manguito rotador, pelo fato da articulação funcionar fora do seu centro normal de movimentação, né, esse movimento de translação, de deslocamento superior da cabeça humeral provoca também uma erosão da cartilagem da cabeça humeral, uma erosão na glenoide, erosão óssea na cabeça humeral, ou seja, uma deformidade na articulação. Essa deformidade é diferente de uma artrose convencional, porque na artrose, na osteoartrite ou na artrose degenerativa, né, do ombro, nós temos um manguito funcionante. Neste caso aqui, e lembrando, só que na artrose funcional, na artrose, perdão, do envelhecimento, apesar de ter um desgaste da cartilagem, nós temos um manguito funcionante e o tipo de prótese, o tipo de tratamento utilizado é um. Neste caso aqui, essa artropatia ela foi causada por uma alteração na biomecânica, uma alteração na mecânica dentro da articulação glenohumeral. Essa alteração mecânica produz uma artrose, mas de um funcionamento diferente, com um tratamento diferente. Nesses casos, não adianta, nós tentamos aí, nós cirurgiões do ombro, tentamos durante vários anos utilizar próteses convencionais anatômicas para o tratamento desse tipo de doença, porém, enquanto as próteses anatômicas elas apresentavam um resultado muito bom, funcional, para aqueles pacientes com artrose normal, para os pacientes com artropatia do manguito rotador, invariavelmente essas próteses falhavam com o passar do tempo, visto que ocorre uma severa alteração na mecânica da elevação do braço nesses pacientes. Então, para tentar resolver esse tipo de problema da artropatia do manguito rotador com ascensão da cabeça humeral, foi idealizado um tipo de prótese diferente chamado prótese total reversa no ombro. O nome reversa é devido ao fato de que numa prótese anatômica eu mantenho o formato, né, da concavidade da cabeça humeral e da convexidade da glenoide. Porém, na prótese chamada reversa, o que ocorre? Uma inversão do design. Nós temos uma cúpula, né, uma cabeça
entre aspas, uma cabeça humeral que, na verdade, ela passa a ser convexa e, perdão, côncava, né? E na glenoide é fixado uma esfera, uma glenosfera. Então, daí o nome reversa. Bom, no caso da prótese reversa, como que ela funciona? A primeira coisa que a gente percebe aqui é que ocorre uma mudança no centro de rotação. O centro de rotação deixou de ser o centro da cabeça humeral e passou a ser próximo à superfície da glenoide. Segundo, ocorre um aumento na distância, um alongamento do músculo deltoide. Esse alongamento do músculo deltoide, com o aumento da distância da região da grande tuberosidade em relação ao acrômio, que a gente percebe na prótese reversa em comparação com o ombro da artropatia, isso faz com que haja um aumento de cerca de 30% da força do deltoide. E ocorre, então, uma mudança nesses momentos que atuam sobre as forças de compressão na articulação, na prótese. Com isso, o indivíduo consegue fazer a abdução do braço. Opa, alguém fez alguma pergunta? Oi, André. Na verdade, uma curiosidade é que a imagem, pelo menos não deixa explícito, eu não sei exatamente como isso se procede, mas em relação ao, por exemplo, aqui tem a imagem do subescapular, né? Como é que fica a situação dos músculos, do supraespinhal, dos músculos do manguito? Sim. Como é que fica a questão de reinserção? Vamos lá. Por que a prótese reversa foi desenhada? Ela foi desenhada para aqueles indivíduos que têm lesões do manguito rotador e lesões irreparáveis. Ou seja, a prótese reversa, quando eu mudo essa dinâmica toda, mudo o centro de rotação da articulação escapulohumeral, alongo o deltoide, quem passa a fazer todo o trabalho de elevação do braço, basicamente é o deltoide. Ou seja, em linhas gerais, a prótese reversa ela não depende mais do supraespinal. Então, eu não preciso ter músculo supraespinal, simplesmente desprezo o supraespinal. Por quê? Porque esse paciente já apresenta uma lesão irreversível do tendão supraespinal, uma atrofia no músculo supraespinal, então eu não consigo mais reutilizar esse músculo. Muitos deles também podem apresentar lesões do subescapular. Então, na prótese reversa, eu posso não utilizar o músculo subescapular também, tá? Ah, mas como é que eu vou fazer como é que o paciente vai fazer em relação ao movimento de rotação interna? O paciente vai usar, não está no desenho aqui, mas ele vai usar o músculo peitoral maior, por exemplo, que tem uma inserção aqui próximo do sulco bicipital, um pouco mais inferior em relação ao subescapular. E o peitoral maior, dependendo da posição do braço, ele pode atuar como um rotador interno. A prótese reversa também pode ser utilizada para pacientes que não tenham o infraespinal, né? Porém, como o movimento de rotação externa do braço é muito usado no dia a dia, quando o paciente não apresenta o infraespinal funcionante, ou a lesão do infraespinal não é possível de ser suturada, né, nós fazemos uma transferência muscular. A gente pega o tendão do grande dorsal, que tem uma inserção anterior na diáfise humeral, e a gente transfere essa inserção para a região posterior da diáfise. Então, o grande dorsal, que atuava como depressor do braço e rotador interno, ele passa a atuar como rotador externo. Então, na verdade, a prótese reversa, para o seu funcionamento, ela não depende mais do manguito rotador, né? Então, ela foi idealizada exatamente para aqueles pacientes que tinham um manguito rotador irreparável, impossível de fazer a reparação. A vitória da prótese reversa foi exatamente nesse aspecto. Conseguiu-se dar uma solução para esse tipo de paciente. Eu espero que... Perfeito, André. Não, super bem explicado. Obrigado. Bom, então aqui a gente está vendo como funciona mais ou menos o processo de elevação do braço num indivíduo que já apresenta a artroplastia reversa do ombro. Então, veja bem, na artropatia do manguito rotador, então, o manguito não funciona, mudou toda a cinemática escapulohumeral e a prótese reversa foi desenhada exatamente para tentar resolver esse tipo de problema. Aqui nesse desenho nós temos a evolução dos tipos de tratamentos, né, desde o processo anatômico até as primeiras próteses reversas desenhadas por Grammont, né, e as últimas, as próteses reversas mais modernas, que possibilitam uma grande elevação do braço e também uma grande adução também do braço, tá? Bom,
Temos que lembrar o seguinte, veja bem, tudo isso eu falei somente de glenomeral, eu esqueci praticamente eu não, né, a comunidade científica, eles esqueceram da escápula torácica, né? Então o que acontece em relação à escápula torácica? Em relação aos pacientes com artropatia do manguito rotador, isso foi mais ou menos esquecido, né? Então esse trabalho, ele foca exatamente aspectos nesse ponto aí, o que acontece com a junção escápulo-torácica. Bom, o que nós sabemos hoje é o seguinte, elevação do braço do plano da escápula, então ela é coordenada por movimentos que ocorrem entre a escápula, né, e o húmero em relação ao tórax. É o chamado ritmo escápulo-torácico. Nós temos uma relação aproximada aí, em média, em torno de 2:1, né, para cada 2 graus de elevação glenomeral, 1 grau de rotação lateral da escápula, como a gente está vendo nesse desenho aqui. Mas nós sabemos que ela pode variar, de acordo com o momento que eu faço essa análise, né? Qual é o grau de abdução do braço, né? Se eu faço uma abdução de 90 graus, uma abdução de 120 graus, uma abdução de 180 graus, então essa relação pode mudar aí em torno de 1,7 a 2:1, então. Isso nos indivíduos normais, com a função do ombro preservada. Bom, o estudo procurou responder 3 perguntas. Primeiro, será que esse ritmo escapulohumeral muda durante a elevação do braço? E a segunda pergunta, existe alguma movimentação da escápula antes que o movimento do braço se torne visível? Quer dizer, será que a escápula mexe um pouco antes que eu consiga ver o braço se elevando? E a terceira, qual que é a diferença entre a cinemática escapulotorácica durante a elevação do ombro nos adultos que têm artropatia, né, e nos adultos sem artropatia do manguito rotador? Os pacientes e métodos foram divididos em 2 grupos, né? O grupo chamado referência, que reunia 20 indivíduos saudáveis, 13 homens e 7 mulheres, numa idade média de 27 anos. Tá? Foram excluídos fraturas, lesões ou cirurgias prévias do ombro. Todos eles assinaram termo de consentimento livre esclarecido. No grupo de estudo foram recrutados 20 adultos que já estavam agendados para prótese total reversa. Quer dizer, se eles estavam marcados para fazer uma artroplastia total reversa, significa que eles tinham a doença do manguito rotador e tinham artropatia do manguito rotador. Quer dizer, déficit na elevação do braço, né, fraqueza na elevação do braço ou incapacidade de levantar o braço associada à dor. Tá? Então já eram pacientes que estavam na fila com cirurgia já previamente marcada. 10 homens e 10 mulheres. Tá? No caso desse grupo de referência aqui, eles usaram 20 indivíduos que pertenciam ao departamento de ortopedia lá. Tá? Então, o pessoal do próprio departamento. Foram excluídos do grupo de estudo aqueles pacientes que tinham cirurgia prévia no ombro, prótese prévia no ombro, lesões no nervo axilar, doença neurológica ou grande risco de abandonar o trabalho em até 2 anos. Tá? Também assinaram o termo de consentimento livre esclarecido. Né? Bom, a análise inicial desses indivíduos mostrou o seguinte: no grupo de referência, qual que era a elevação máxima do braço? Em torno de 174 graus aí. Tá? Qual que era o ponto inicial da elevação? Ou seja, a partir de que momento o braço começava a mostrar a elevação comparado em relação ao eixo da coluna, tá? Ao eixo do tórax? Em torno de quase 10 graus, né? 9,6 graus. Tá? Qual era o grau de flexão máxima do ombro? 166 graus. Só para dividir aqui, elevação máxima do ombro seria o que nós chamamos de abdução. Tá? E flexão máxima seria a flexão anterior. No grupo de estudo, elevação máxima do ombro, bem menor. Enquanto o grupo de referência 174 graus, quase 180 graus. No grupo de estudo, pouco mais de 90 graus, quer dizer, 102 graus. Tá? O ponto de início de elevação, parecido. Em torno de 10, no grupo de referência 9,6, praticamente 10 graus. No grupo de estudo, em torno de 14 graus, um pouco mais apenas. Tá? E todos eles apresentavam, no grupo de estudo, dentro do grupo de estudo, apresentavam uma elevação ativa reduzida no ombro afetado, no ombro analisado. Como foi feito o experimento? Foram colocados 25 marcadores montados em tripés e almofadas que foram fixados nos ombros, sobre o acrômio, nos braços e nos punhos. E a análise foi feita através de 8 câmeras infravermelhas de alta velocidade com a taxa de quadros de 200 Hz. Bom, feito isso, foi aplicado uma análise de movimento tridimensional num software específico, software VCOM.
A cinemática foi obtida para a escápula, ou seja, o movimento escápulo-torácico, e no húmero, movimento húmero-torácico global, usando um modelo de código aberto. E os movimentos que foram gravados foram a flexão anterior do ombro e a elevação do braço no plano da escápula. Destacando que, para poder simplificar, foram analisados, na verdade, a elevação do braço no plano da escápula, conforme mostrado nessa figura A. Aí, tá? Quais foram os componentes do movimento escapular analisados? Então, nós temos aqui uma escápula mostrando os tipos de movimentos que foram analisados, então. Movimentos de protração, tá? E de retração da escápula. Movimentos de inclinação anterior e inclinação posterior. E movimentos de rotação lateral da escápula, quando a borda inferior da escápula vem para longe da coluna do tórax, né, por exemplo. E rotação medial da escápula, quando a borda inferior da escápula se aproxima do tórax ou se aproxima do eixo da coluna torácica. Quais foram os resultados aí encontrados no estudo primário e no estudo secundário? No estudo primário, foram encontradas diferenças na contribuição da rotação da escápula e na elevação glenomeral para a elevação global do braço, comparando esses adultos com e sem atropatia do manguito rotador. No estudo secundário, foi percebida uma diferença, uma mudança no ritmo escápulo-torácico durante as elevações do braço e na rotação da escápula, mesmo antes que essa elevação do braço se tornasse clinicamente visível. Foi feita uma avaliação qualitativa dos padrões de movimento. Na análise de dados, os dados foram submetidos a 2 passos na normalização. Tá? Foi analisada a contribuição relativa da articulação glenomeral e da articulação escápulo-torácica. Bom, então aqui só para a gente poder fixar, né, o setup do experimento, como foi feito, tá? A filmagem do indivíduo, a captura de tela no computador após a criação do modelo em código aberto, tá? Modelo em computador, e a primeira análise de dados para cada um dos indivíduos. Indivíduo 1, 2, 3, 4, até o 20º indivíduo. Tá? Nós temos aqui nessas linhas os dados brutos, os graus de elevação global do braço, em preto, elevação glenomeral em vermelho e a rotação da escápula em verde. Tá? Foi analisado somente o movimento ascendente, somente a subida do braço. Não foi analisado o movimento descendente, para poder simplificar o experimento. Tá? A gente sabe que a dinâmica de ascensão e de descida do braço ela é diferente. Tá? Bom, essas linhas elas têm tamanhos diferentes porque cada participante levava um certo tempo diferente do outro, né, para completar o mesmo ciclo de movimento, ou seja, partir com o braço da posição junto do tronco até chegar lá em cima. Então alguns levavam 4 segundos, 4 segundos e meio, 5 segundos, 5.1. Então, por isso que a gente percebe essas linhas aqui diferentes. Então, no primeiro processo de normalização, os ciclos encontrados eles foram sincronizados após um tempo de normalização para 1000 quadros. Foi a primeira normalização que foi feita. E, na segunda normalização, foi tomado como referência a elevação global do braço. Pronto. Está aqui. Ó. Elevação global do braço, de 0 até 150 graus, e aqui os graus, né, e a gente de 0 até 150, e a gente tem duas linhas aqui, em verde, a rotação da escápula, nesse caso aqui, rotação da escápula lateral, para parte lateral, quer dizer, a ponta da escápula se afasta em relação ao eixo da coluna torácica, e a rotação na articulação glenomeral. Então, cada um dos componentes, a contribuição de cada um dos componentes durante a elevação do braço. Tá? Depois, esses dados foram convertidos para que nós pudéssemos analisar qual era a contribuição na rotação da escápula e no movimento glenomeral para cada grau de elevação do braço. Então, por exemplo, entre 10 e 11 graus de elevação, nesse 1 grau de elevação, a gente verifica que mais ou menos aqui nesses indivíduos, né, cerca de 0,75, 0,80 graus
foram efetuados pela articulação glenohumeral. Por outro lado, apenas 0,2 graus, né, durante esse momento da elevação, a gente teve uma contribuição da junção escápulo-torácica, a rotação lateral da escápula. Bom, foi feita uma análise estatística pelo software R, tá, um mapeamento estatístico paramétrico em MATLAB para comparar qual era a contribuição relativa da rotação escápulo-torácica e da elevação glenohumeral para a elevação global do braço. Tá? Foi feito um teste chamado o SPM, que equivale a um teste T, para comparar essa análise de movimento duplo normalizado, e um nível de significância definido para 0,05. E os resultados obtidos foram esses aqui. Bom, temos aqui o grupo referência, quer dizer, indivíduos sem artropatia do manguito rotador. Então a gente verifica que tem uma diferença de comportamento muito grande entre o grupo de referência e o grupo de estudo. Por quê? No grupo de referência, essa relação aí, a contribuição durante a elevação do braço entre as junções glenohumeral e escápulo-torácica, né, com rotação lateral da escápula no caso, elas seguiram mais ou menos um padrão. Existe um padrão aqui, tá? Que variou de acordo com o grau de abdução global do braço. Né? Variou 4 para 1, 3 para 1, 2 para 1, mas se manteve mais ou menos homogêneo. Por outro lado, no grupo de estudo, o que a gente percebe é que não houve essa homogeneidade, pelo próprio desenho da curva. Tá? Então, essa relação da contribuição, a gente verifica só como exemplo, né? Durante o início da abdução, eu tenho uma contribuição glenohumeral maior, né, uma contribuição escapular menor, depois a glenohumeral diminui a sua contribuição durante 40 até 90 graus de elevação, enquanto a escápula gira muito mais, a escápula roda muito mais faz mais rotação lateral, né? E depois a gente passa a ter uma diminuição da contribuição da rotação escapular e um aumento da rotação glenohumeral. Então a gente verifica que o comportamento é heterogêneo, tá? Bom, vamos tentar entender um pouco mais isso aqui. De novo, o ritmo escápulo-torácico, será que muda durante a elevação do braço? Peraí. Percebe aqui, no grupo referência, nós percebemos o seguinte: no início da elevação, em muitos casos, a escápula até gira um pouco, ela faz uma inclinação medial, tá? Em alguns casos. Até 10 graus, a escápula se movimenta um pouco, tá? Enquanto na articulação glenohumeral, esse movimento ocorre em menor escala. À medida que eu tenho a abdução, a elevação do braço, eu tenho uma contribuição maior da junção glenohumeral e também da junção escápulo-torácica. Então, eu tenho uma rotação da articulação glenohumeral e da articulação escápulo-torácica, que se mantém mais ou menos homogênea. Tá? Isso nos indivíduos que não têm artropatia do manguito rotador. Já nos indivíduos do grupo estudo, na artropatia do manguito rotador, a gente verifica um comportamento bem diferente. No início da elevação, da abdução, da elevação global do braço, tá? 10 graus, 20 graus, a gente percebe que o grau de rotação medial da escápula é muito maior do que no grupo referência. Então, quer dizer, nos indivíduos que têm artropatia, a escápula parece que por ativação muscular, ela se encaixa mais, né, em relação ao tórax. Isso se reflete aqui na forma dessa rotação medial da escápula. É muito mais frequente, é muito mais importante nos indivíduos que têm artropatia. Depois que a escápula faz esse encaixe medial, essa inclinação medial, ela passa a girar muito mais rápido, ou seja, passa a ter uma rotação lateral muito maior. A gente percebe isso pela própria inclinação da curva. Então, à medida que eu evoluo de 20, 30 graus de elevação global do braço, né, a escápula ela contribui muito mais para cada ângulo
de elevação do que a articulação glenohumeral, que ela passa a contribuir muito menos. Até nesse ponto aqui, em que nós verificamos uma inversão, ou seja, entre 50 e 93 graus aproximadamente, a contribuição da rotação glenohumeral é muito menor do que a contribuição da rotação escapular, tá? Nos indivíduos que têm artropatia do manguito. Ou seja, se o manguito não funciona, obviamente a movimentação na articulação glenohumeral também não vai ocorrer, então, com um mecanismo de compensação, o indivíduo passa a girar mais a escápula, para tentar cumprir aquela tarefa, né, de levantar o braço, de abdução do braço. Então, ocorre um movimento da escápula antes que a elevação do braço se torne clinicamente visível? A resposta é sim. Ocorre esse movimento, tá? Nos indivíduos normais e, veja bem, só voltando, nos indivíduos normais ocorre esse movimento da escápula, tá? Mesmo antes do movimento do braço ser clinicamente detectável, e nos indivíduos que têm artropatia ocorre com muito mais intensidade essa rotação medial da escápula. Então, nesse gráfico aqui, por exemplo, nós temos a rotação da escápula, movimentação da escápula, aqui é a linha neutra. Bom, veja bem, antes que o braço comece a fazer a abdução, só a filmagem, bom, ele em preto, elevação do braço, em azul, rotação da escápula. Então, entre o item A e o B, entre o ponto A e o B, quer dizer, a partir do B eu começo a perceber, a partir desse momento B, eu começo a perceber que o braço vai estar se afastando do tórax, está começando a abdução, clinicamente visível. Veja, nesse ponto aqui a escápula já rodou medial, e eu não percebi isso, tá, clinicamente. Bom, a partir do momento que o braço começa a fazer a abdução, a escápula rapidamente volta da sua posição medial e passa a fazer rotação lateral rapidamente, tá? Então, na seção A rotação escapular começa, mas a elevação não é visível ainda. Na seta B, eu começo a elevação do braço, quer dizer, estou começando a ver a elevação do braço, a escápula já procura girar de volta para a posição inicial, e já a partir do C, a escápula já está na posição, né, após a rotação primeiro medial e depois lateral. Então, ocorre o movimento da escápula antes que a elevação do braço se torne clinicamente visível? Veja bem, no início da elevação do braço, aproximadamente até 10 graus, a rotação da escápula nos indivíduos no grupo de referência, que é esse primeiro gráfico que nós estamos vendo aqui, grupo de referência. Rotação da escápula, a rotação lateral da escápula era baixa no grupo de referência. Em alguns indivíduos, ela até, paradoxalmente, ela ocorre para o lado medial, quer dizer, em alguns indivíduos a escápula até gira um pouco em direção ao eixo da coluna torácica, tá? Nos indivíduos que têm artropatia do manguito rotador, analisando aí, tá? No grupo de estudo, esse achado foi mais pronunciado e visível até 20 graus. Então, desde 10 graus até o 20º grau de abdução do braço, nós verificamos que a maioria dos indivíduos já apresentava, um bom número de indivíduos já apresentava uma rotação medial da escápula, antes que ela fizesse uma rotação lateral, tá? Então, nessa mesma amplitude de movimento, né, entre 10 e 20 graus, a contribuição glenohumeral, né, ela foi superior em relação à excursão da escápula. Comparando, então, a cinemática escápulo-torácica nos adultos com e sem artropatia do manguito rotador, o que a gente percebe aqui, no quadro que eu montei aqui, foi o seguinte. No grupo controle versus grupo artropatia do manguito. A rotação escapular no início da elevação. No grupo controle, ela foi mais lateral. No grupo artropatia do manguito, foi mais medial. Só voltando aqui, para a gente poder entender. Então, no grupo controle, nos indivíduos normais, a rotação da escápula no início da elevação, nesse ponto aqui destacado, foi mais para lateral. Nos indivíduos com artropatia, mais para medial, a escápula girando, a ponta da escápula girando em direção ao eixo da coluna torácica.
Rotação glenomeral no início da elevação. Né, rotação da articulação glenomeral no início da elevação. No grupo controle foi menor, no grupo da artropatia do manguito, maior. Tá? E o padrão de movimento? No grupo controle foi mais homogêneo, e no grupo da artropatia do manguito foi bifásico. Tinha um padrão que nós chamamos de bifásico, são duas parábolas aqui. Ó, tá? Foi mais glenomeral até 40 graus e mais escápula torácica de 40 até 115 graus. Então, até 40 graus, a gente percebe que a contribuição da movimentação glenomeral é maior. Porém, entre 50, na verdade, né, e até quase 100 graus, um pouco mais de 100 graus, né, foi maior a contribuição na rotação da escápula, rotação lateral da escápula. Tá? O ritmo escapulo-humeral se altera dinamicamente ao longo da elevação do braço. Comparando com a cinemática homogênea do grupo de referência, do grupo controle, os pacientes que têm atropatia do manguito rotador mostram um padrão diferente, com movimentos predominantemente feitos na junção escapulo-torácica, na faixa de 50 até 93 graus de elevação do braço. Foi exatamente o que nós percebemos nesse gráfico aqui. Ó. Então, durante essa faixa de elevação aqui do braço, eu tenho uma contribuição muito maior da rotação da escápula para cada grau de elevação do que rotação na articulação glenomeral. Por outro lado, nos indivíduos normais, né, nos indivíduos que não têm artropatia, nós tínhamos uma contribuição muito semelhante, quase que meio a meio, né, entre um e outro. Tá? Quais foram as limitações do estudo? Primeiro que o uso de marcadores cutâneos ele não é muito confiável na elevação acima de 120 graus. Portanto, eles restringiram os cálculos e gráficos até 150 graus e consideraram os resultados acima de 120 graus apenas como sugestão. Na verdade, o trecho mais bem estudado foi esse que está marcado em azul aqui. Ó, tá? Embora seja uma limitação, né, o uso de marcadores cutâneos, a gente tem que lembrar que esse estudo é um estudo no qual se procurou fazer uma avaliação da cinemática escapulotorácica por método não invasivo, que é um grande mérito do trabalho. Uma limitação adicional é o foco apenas no movimento concêntrico do ombro, quer dizer, somente na subida do braço, na abdução, tá? Não na descida do braço. Mas isso reduziu a complexidade do assunto. Esse trabalho avaliou somente a natureza cinemática. Infelizmente, não tem dados sobre a atividade motora dos músculos na cintura escapular durante esse movimento aí. Tá? A cinemática pode ser influenciada pela morfologia do tórax e postura, que podem ser diferentes entre o grupo referência mais jovem e o grupo com artropatia do manguito rotador, mais idoso. Né? Realmente, isso se percebe, porque, por exemplo, se a gente pegar as duas, estou só voltando um pouco os slides, os dois grupos, voltando aqui, ó, por exemplo, o ponto do início de elevação, como o grupo de referência era mais jovem, provavelmente indivíduos menos obesos, então o ponto de início de elevação do braço ele está muito mais próximo em relação ao tórax do que nos indivíduos mais velhos, né, ou mais obesos, nos quais o braço se encontra naturalmente mais afastado em relação ao eixo da coluna vertebral, ao eixo da coluna torácica. Tá? Isso então influencia, foi um fator de limitação também. Bom, a vantagem metodológica desse estudo é que, através de duas normalizações de dados cinemáticos, nós observamos que a escápula ela acelera até mais ou menos 85 graus de elevação, de 85 a 120, a contribuição da escápula ela é homogênea. Então veja bem, aqui nós temos o grupo de referência e o grupo de estudo. Tá? Nós sabemos que durante a elevação do braço ocorre uma aceleração da escápula, ou seja, para cada grau que eu vou abrindo o braço, a escápula passa a contribuir de maneira mais efetiva, até um certo ponto,
Depois existe uma certa homogeneidade até o final da elevação do braço, tá? No grupo de estudo, nos indivíduos que têm artropatia do manguito rotador, nós não temos essa curva, uma curva não linear, né? Com 2 pontos de cruzamento, quer dizer, são 2 parábolas na verdade, tá? Temos uma parábola positiva da rotação escapular, ou seja, analisando a rotação da escápula e a rotação da articulação glenohumeral nos indivíduos que têm artropatia do manguito rotador. Nós percebemos o seguinte: no início da abdução, ocorre uma contribuição da articulação glenohumeral e da rotação da escápula. Porém, a rotação da escápula ela ocorre numa velocidade muito maior, tanto é que a partir de 50, 45, 50 graus, ela passa a contribuir muito mais na abertura global do braço do que a própria rotação na articulação glenohumeral. Tá? Depois, a contribuição da rotação da escápula ela passa a ser menor. Quer dizer, quando eu passo dos 90 graus, na verdade, por que a contribuição da rotação da escápula passa a ser menor e da articulação glenohumeral passa a ser maior? Porque a partir de 90 graus, por exemplo, o deltoide já tem um braço de alavanca melhor para poder continuar o processo de abdução do braço. Tá? E aí, nesse indivíduo que não tem manguito rotador, já não precisa do manguito mais para fazer esse papel, o deltoide vai continuar o processo de elevação do braço, que explica essa contribuição maior da movimentação na articulação glenohumeral. O movimento da escápula ele ocorre antes que a elevação do braço se torne clinicamente visível. Na verdade, nós observamos uma rotação da escápula no sentido medial, em vez de uma rotação puramente lateral. Mesmo antes do braço, de qualquer elevação visível do braço. Isso reflete um processo de inicialização do envolvimento da escápula. Por que isso ocorre? Porque a escápula é um segmento, é um osso que ele é fixado por músculos. Só tem músculos que fixam a escápula ao tórax. Tá? Então, a posição da escápula depende desse tônus muscular. Então, no início da elevação, no início da abdução, o cérebro já manda os impulsos nervosos adequados para que ocorra uma estabilização da escápula. Então, a musculatura periescapular já fixa a escápula em relação ao gradil costal, a fim de que possa prosseguir o movimento de elevação do braço, de abdução do braço. Tá? Então, quer dizer, uma posição escapular funcional requer uma ativação muscular. Isso, muitas vezes, movimenta a escápula na direção oposta, essa chamada rotação medial. Essa rotação medial foi muito mais evidente, né, naqueles indivíduos com artropatia do manguito rotador do que nos indivíduos normais. Né? Nos pacientes com artropatia do manguito rotador, por ter uma diminuição da ação do manguito rotador, eles apresentavam, durante a elevação do braço, durante a abdução, um aumento na rotação lateral da escápula, a partir do repouso. Isso requer uma maior movimentação estabilizadora medial, em vez da esperada rotação escapular lateral pura, tá? Pelo menos como fase de preparação. Uma vez que a escápula está estabilizada, a rotação escapular lateral ela passa a contribuir aumentando a elevação do braço a partir desse ponto. Então, comparando a cinemática escapulotorácica dos indivíduos que têm artropatia e nos que não têm artropatia do manguito rotador, após aplicar essa análise cinemática da contribuição relativa, né, desses dados, nós vimos uma clara diferença nos padrões de movimento escapulotorácico no grupo de referência, sem artropatia do manguito, e no grupo de estudo, com artropatia do manguito. A principal diferença é a rotação inicial medial da escápula, que foi mais acentuada nos pacientes com artropatia do manguito, do que no grupo de referência. E a presença desses pontos de cruzamento, em aproximadamente 40 e 120 graus, né, devido à ativação da musculatura periescapular nos indivíduos que têm artropatia do manguito. Bom, e aí surgiram algumas perguntas, né? E a gente, como cirurgião, começa a pensar no seguinte: será que além da elevação ativa do braço, a prótese total reversa do ombro também restaura esse padrão cinemático escapular fisiológico?
Que é uma pergunta que ainda está sem resposta. Talvez tenha resposta daqui a um tempo, né? Conclusão. Esse estudo introduziu uma análise de dados duplamente normalizada que permitiu uma análise bem detalhada da cinemática escapular complexa, de forma não invasiva. Comparado com a cinemática escapular homogênea do grupo de referência, os pacientes com artropatia do manguito mostraram um padrão alterado de movimento, um movimento predominantemente escapular. Esse estudo ele permitirá uma análise mais diferenciada dessa cinemática escapular e glenomeral antes e após uma prótese total reversa do ombro, explorando se essa elevação ativa do braço e o padrão de movimento fisiológico pode ser restaurado apesar de uma prótese considerada não anatômica. Tá? Com certeza, daqui a um tempo, daqui a uns 2 ou 3 anos, eles vão publicar um segundo trabalho analisando a cinemática desses 20 indivíduos que foram estudados aí, né, após a prótese total do ombro deles. Obrigado. Não, muito legal, André. Muito legal mesmo. Acho que, né, para quem aqui está na linha, né, na prática, né, lidando com esse tipo de temas, realmente é um aprendizado muito importante. E aí a gente abre para perguntas, né? A Ana Carolina tinha feito uma pergunta no chat, mas aí, como não evocou um sinal sonoro, você não deve ter. Não. Aí, Ana, fica à vontade. Oi. Obrigado pela apresentação, muito legal, doutor André. Eu gostaria de saber como funciona essa cirurgia, se ela é igual para todo mundo ou se difere dependendo do caso. Posso voltar um pouquinho na apresentação aqui? À vontade, André. Voltou aí? Não sei se está vendo. A gente está vendo. Deixa eu passar aqui um pouquinho. Deixa eu mostrar só um desenho da prótese. Aqui, tá bom. Bom, veja bem, nesse slide aqui a gente está vendo uma representação anatômica da articulação, tá? Cabeça humeral e a cavidade glenoide, né? E nessa prótese o que acontece? É uma cirurgia aberta, na qual nós fazemos, deixa eu só colocar aqui, fica melhor, na qual nós fazemos uma osteotomia, a gente secciona essa cabeça humeral, que nesses pacientes ela está comprometida, está deformada com a cartilagem toda gasta, a gente retira, deixa eu só colocar um cursor aqui, tá? A gente secciona a cabeça humeral, faz uma osteotomia, serra a cabeça humeral, retira essa cabeça humeral frequentemente deformada e sem cartilagem adequada, retira ela, e nós colocamos uma haste dentro da diáfise humeral. Essa haste ela pode ser cimentada ou não, e ela é encaixada também, um segundo componente, ele é colocado na glenoide. Então, na verdade, essa prótese ela tem 2 componentes principais, tem essa glenosfera, só voltar aqui. Uma glenosfera, que na verdade é uma meia esfera, tá? Uma meia esfera que ela pode ser parafusada no osso da escápula, e uma haste que é encaixada na diáfise humeral. Essa haste ela tem um receptáculo de um material, um polietileno de alto peso molecular, para poder fazer esse encaixe entre a glenosfera, a escápula agora e o húmero, tá? Essa prótese ela tem um uso bem específico, como eu comentei no início. Ela é usada por aqueles indivíduos que têm uma insuficiência do manguito rotador. Quer dizer, indivíduos que não conseguem fazer a elevação do braço ativa, têm bastante dor, indivíduos idosos, isso aqui não é feito em jovens, geralmente a faixa etária é a partir de 70 anos, tá? E, portanto, não tem um manguito rotador funcionante. Esse manguito rotador pode não estar funcionante por doença, lesão, cirurgia prévia mal sucedida ou uma outra prótese mal sucedida, tá? Mas basicamente ela é feita dessa maneira. É um modo muito parecido para esse grupo de pacientes aí. Eu espero que tenha respondido. Obrigada. Respondeu sim. André, uma das coisas que eu fico pensando aqui de vez em quando, acho que a gente até chegou a conversar um pouco a respeito disso, são os pacientes que têm disfunções do manguito rotador e são assintomáticos no quadro clínico dele. Eu acho que isso é um grande ponto. E a metodologia desse estudo, cara, trouxe assim, muitas ideias de estourar a cabeça aqui em alguns aspectos. Primeira coisa
para a gente poder chamar atenção, ele usou um modelo computacional que estava fazendo só a parte mesmo de deslocamento sem entrar com propriedades mecânicas. Isso aí o OpenSim faz com propriedade e a gente pode pensar em alguma coisa nesse sentido, ainda mais com sensores inerciais, irmão. Sensores inerciais monitorando esse movimento de abdução e importando essas informações para o OpenSim pode trazer uma abertura de campo para a gente poder imaginar essas questões musculares que esse trabalho não abordou de uma forma muito interessante. E aí ele trouxe também metodologicamente, igual o SPM, né, que é um tipo de análise para a série temporal. Então, você viu que ele normalizou, né, fez lá o ciclo de 0 a 100% para poder fazer isso, e ele deve ter usado o SPM para confrontar o ciclo de movimento dos pacientes controle dos indivíduos a serem testados, né, e aí ver as diferenças efetivamente entre eles. Então, assim, tem um campo para a gente poder fazer um negócio bem legal. Hoje, mais cedo, a gente reuniu, eu, Jéssica e Henrique, e o OpenSim está funcionando de uma forma melhor do que a gente imaginava. E então, de repente, pode pintar uma nova frente de pesquisas aí para quem quiser, quem se interessar, quiser se envolver em alguma coisa nesse sentido com modelagem computacional. Esse artigo foi fantástico. Muito obrigado mesmo por ter escolhido ele, ter trazido. Acho que foi muito bacana essa discussão. Diogo, como a gente tem muitos convidados hoje que estão vindo pela primeira vez e não sabem que o OpenSim dá só uma... O OpenSim é um software de modelagem. Então, pessoal, ele é um software de computador, ele faz um modelo computacional que considera aí os corpos rígidos e articulares, né? Então tem ossos, articulações e os músculos com as suas ligações nos respectivos pontos. Então ele é uma forma de a gente conseguir fazer o que eles fizeram, que você não vai conseguir monitorar uma escápula de forma invasiva, né? Qual voluntário vai deixar eu fixar um pino intracortical para poder ver esse pino? Não vai adiantar. E os marcadores na pele também não tem como a gente acompanhar esse movimento escapular. Então, essa forma de utilizar os softwares de modelagem, ele é bastante útil, bastante interessante. Então, me parece que eles exportaram esses dados, né, que foram adquiridos no sistema de câmeras, com o Vicon lá, e eles trabalharam num modelo aberto, que possivelmente não é o OpenSim. Se fosse o OpenSim, talvez eles citariam e trariam essas outras informações. E uma das vantagens é isso que a gente estava discutindo. Você pode, dependendo se você tiver forças de atuação externa, né, você pode estimar participação muscular, força de tendão, compressão articular. Então, é uma questão assim, de a gente tentar imaginar aí uma metodologia que possa explorar e que possa fazer valer aí essa abordagem. Mas deu bastante luz, cara. Se não tivesse perna para poder fazer alguma coisa assim nesse sentido, com mais mentes pensando, eu acho que seria um baita de um trabalho. Ainda mais que eu acredito que você deva ter vários pacientes disso que eu falei, né, André? Acho que é mais ou menos isso mesmo, né? Eu falei besteira. Tem bastante paciente aí com disfunção e milagrosamente assintomáticos, com arco de movimento bom. Eu não tenho muitos pacientes, tá? Mas assim, tenho um bom número de pacientes, sim. Dá margem para vários trabalhos aí. Tá? Até mesmo porque normalmente quando eles procuram é porque acontece alguma coisa, né? Então, às vezes, existem até aqueles que têm a disfunção, a gente não sabe que tem, porque como nunca relataram perda funcional, nunca foram procurar isso, né? Ou a perda funcional é mínima. Enfim. Obrigado, cara. Obrigado. Foi muito massa o artigo. Gostei muito. Agradeço o Marco, ele que me mandou o artigo. Não, cheio de coisa legal. SPM, usando modelagem. Gente, para quem curte estatística, aquele tipo de análise na SPM é uma das coisas mais novas que tem. É o que o pessoal tem usado para fazer análise de marcha. Então, o que ele permite? Ele permite a cada ciclo, a cada porcentagem do ciclo, ele vai confrontando as curvas e vai falar em que ponto que aquelas curvas se diferem estatisticamente falando. Então, é uma ferramenta de análise de série temporal. Então, o Felipe usou no doutorado dele para fazer análise de marcha e tal. E foi uma das sugestões que o Henrique comentou hoje com a gente também. Seria uma coisa bastante legal para a gente poder pensar. Muito bom. Obrigadão, André. Show de bola. Já falei demais. Professor André Calil, seja bem-vindo. Quer fazer perguntas? Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Parabéns, André, pela apresentação. Artigo bem interessante por todos esses pontos que o Diogo acabou de levantar. Eu particularmente, não tinha ainda
visto nenhum estudo dessa natureza com esse tipo de estatística. Foi bem legal. André, eu fiquei com uma dúvida em relação à metodologia, quando ele padroniza o início do movimento a partir do plano escapular. A gente vê na literatura aí que plano escapular ele pode variar entre 30 e 45 graus à frente do plano frontal, né, o posicionamento da escápula. Ele cita como que ele padronizou isso? Não, ele não cita. Ele fez a filmagem só de dois movimentos, né, que é a abdução e a flexão anterior, elevação anterior. Elevação anterior ele nem considerou nesse tipo de trabalho. Ele só considerou a abdução mesmo, como a gente conhece, tá? E considerou o movimento do braço, global do braço, em relação ao tronco, né? Entendi. Eu faço essa pergunta porque até peço a ajuda do próprio André ou de quem puder contribuir. Haveria alguma influência, talvez, nessa dinâmica da escápula e da glenohumeral a partir de diferentes ângulos de posicionamento da escápula no plano escapular? Não sei se vai ter. Deixa eu ver. Deixa eu só... É uma boa pergunta. Eu acho assim, porque você tem a rotação, ele não considerou a própria rotação. Você pega o Newman, por exemplo, ele fala que rotação interna da escápula é quando a glenoide ela olha para dentro, né? E a rotação externa é quando a glenoide olha para fora. Exato. Então, dependendo do plano escapular que eu tiver, eu vou ter um reposicionamento da escápula tridimensional aí, considerando os três eixos aí, que vai influenciar na mecânica dela, na dinâmica dela, né? Fatalmente. Eu acho que isso aí é mais uma ideia bacana para a gente levar para o OpenSim. Possivelmente, o que ele deve ter feito? Ele deve ter considerado o próprio modelo, quando o sujeito faz a elevação do braço, ele consegue ver as projeções de onde esses ângulos estão e deve ter medido o ângulo, talvez entre a glenohumeral e a escápula, deve ter feito a projeção e controlado pelo modelo. Não acredito que tenha sido naquele ponto. Não li o artigo, tá? Posso colocar só uma... Claro. Vou só apresentar um pedaço do artigo aqui. Deixa eu ver só uma coisa aqui, não sei se vai aparecer... E aí, de repente, é uma metodologia onde fizesse o mesmo movimento em diferentes posições. Você está vendo isso aqui? Está aparecendo. De todos esses movimentos da escápula aqui, o que ele considerou também foi só isso aqui, ó. Rotação medial e lateral. Não sei se vocês estão vendo, tá? Ele não avaliou a protração e retração da escápula, inclinação anterior ou posterior, pelo menos na análise desse trabalho. Ele só considerou a rotação medial e lateral escapular. Entendi. Uma outra dúvida, pensando em estudos futuros, né, que o próprio Diogo aí trouxe de tentar analisar a força e a participação muscular, né? Esses indivíduos que têm uma deficiência no manguito rotador, eu não sei, posso estar falando alguma coisa aqui, falando de forma equivocada, tá? Quando ele inicia o movimento, não teria um torque muito forte do deltoide, que como a escápula não está tão estabilizada assim, eu acabo tendo um movimento da escápula no sentido de rotação medial, né? Como o deltoide medial está ancorado lá no acrômio, quando ele inicia o movimento, e a escápula não vai ter ali a estabilização de romboide, de trapézio medial, será que o deltoide não poderia influenciar nessa rotação medial, que foi uma diferença importante, segundo os resultados aí da dinâmica da escápula, comparando com o grupo controle? Espera aí, deixa eu só tentar responder isso aqui. Aí eu já fico pensando várias formas de aplicar isso, né? De repente, trabalhar os músculos estabilizadores da escápula melhoraria a função desses pacientes, né? Posso responder? Uhum. Você perguntou nos indivíduos com lesão do manguito, né? Com lesão do manguito. Tá. O que acontece? Nos indivíduos que tem um manguito não funcionante, tá? Ou lesionado ou fraco, né? Tanto faz. Para que ele comece esse início de elevação, por que ele faz uma rotação interna da escápula? Um desenho que não está dando para ver muito bem, tá? Mas ele faz uma rotação
ele faz uma ativação maior da musculatura escapular. E primeiro ele roda a escápula interno, quer dizer, na verdade essa articulação escapulohumeral, a glenohumeral, a face glenoide dela vai estar voltada um pouco mais para baixo, mas isso ocorre antes que ele comece a tentar levantar o braço. Na medida que ele começa a ativar o... Deixa eu ativar o apontador. Tá. Na medida que ele começa a ativar o deltoide para tentar fazer a abdução do braço, ele começa rapidamente a inclinar o polo inferior da escápula para fora do tronco, para a região lateral. Foi o que o trabalho percebeu. Né? Então, nos pacientes que têm artropatia do manguito, eles fazem uma rotação lateral muito rápida da escápula, a escápula gira rapidamente, e aí essa articulação, essa junção da cavidade glenoide, a posição da cavidade glenoide, ela muda, ela deixa de olhar para lateral ou para inferior e ela passa a se inclinar para superior. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Gente, eu tenho uma escápula aqui. Talvez eu consiga explicar isso melhor. Okay. Só um minuto. Não sei se estão vendo aqui, ó. Tá? Tem a escápula e um número aqui. Tá? Bom, nos indivíduos que têm um manguito rotador saudável, o que a gente percebe é que com a ação do manguito em torno da cabeça humeral, o que ocorre? Rotação, abdução do braço e também ocorre uma inclinação lateral da escápula. Nos indivíduos que não têm esse manguito atuante, mesmo antes, então não tem manguito, só tem deltoide. Deltoide tem inserção aqui no acrômio, na borda anterior da clavícula, inserção não, origem ali, e inserção aqui na tuberosidade deltoide do húmero, tá? Na diáfise humeral. Bom, com o braço nessa posição aqui, o deltoide ele não atua como abdutor. Ele vai atuar, na verdade, o vetor dele vai fazer com que haja uma ascensão da cabeça humeral. Só que esses indivíduos que têm artropatia do manguito, o que eles fazem? Antes de começar a abduzir o braço, ele já roda a escápula internamente. Já faz a rotação medial da escápula. E quando ele inicia o processo de levantar o braço, ele gira a escápula lateralmente. Então, é como se ele fizesse, na verdade, eu vou até dar uma visão clínica que a gente tem. Basicamente, o paciente faz o seguinte, ele roda a escápula primeiro medial, usa o deltoide para encaixar a cabeça humeral entre o acrômio e a glenoide, e depois ele roda a escápula lateral. Tá? Essa rotação lateral da escápula já muda os vetores no deltoide e depois o deltoide já começa a tentar fazer essa abdução do braço. E é exatamente o que ele percebeu ali. A velocidade com que a escápula, nesses indivíduos que têm lesão do manguito, que tem artropatia do manguito, a velocidade com que a escápula faz esse giro é como se ele desse um impulso, impulsionasse a cabeça humeral e a diáfise humeral para a lateral, para tentar fazer isso aqui, ó, fazer a abdução do braço. Não sei se eu consegui explicar. Respondeu sim, André. Ele faz uma translação superior aí da cabeça do húmero, né, para depois ganhar o torque suficiente para a rotação lateral. Exatamente. É como se fosse um movimento de chicote. Entendi. Como se eu tentasse jogar um chicote para cima. Entendeu? Entendi sim. Obrigado pela explicação. O Bruno levantou, os Brunos levantaram a mão, né? O Bruno Soares tinha levantado primeiro, só um pouquinho, Pasqualini. Bruno. Não, na verdade, vai muito ao encontro do que o André Caio levantou em relação ao plano escapular, mas aí me veio outra dúvida. Esses pacientes, ele considerou o nível de dor que eles tinham no momento da avaliação ou não? E como é que eles padronizaram o posicionamento do braço? Se o braço estava rodado internamente, se eles posicionaram todos em uma... Vou responder. Em relação à rotação do braço, o trabalho não mencionou nada, né? Qual foi a posição do braço, né? Se estava em rotação interna ou externa. Em relação à dor, ele também não falou qual era o nível de dor na escala analógica visual, mas a gente tem que pensar o seguinte: se isso na verdade está subentendido, porque se são pacientes com indicação de artroplastia total reversa,
obrigatoriamente, o primeiro critério para indicar uma prótese, qualquer cirurgia de prótese de ombro, quer seja anatômica ou reversa, é dor. É aquele paciente que tem dor todo dia, 365 dias por ano e está em uso de analgésico. Quer dizer, numa escala analógica visual, ele estaria em torno de entre 8 a 10, aproximadamente. Quer dizer, aquele indivíduo que tem dor constante. A gente não agenda uma prótese em um paciente que não tenha um nível de dor elevado. Tá? Embora ele não tenha falado isso diretamente no trabalho. Tá? Tá, Jorge, obrigado. Bruno Pasqualini. Na verdade, agora você já tinha respondido a outra pergunta, por isso que eu baixei a mão, mas agora me deu uma outra dúvida, né? Lembrando do fato deles estarem sempre com dores diárias e terem que tomar remédios, né? E isso também não foi controlado. Então, o fato deles tomarem diferentes tipos de remédio, por exemplo, né, o horário em que eles tomaram, de repente o pico do efeito analgésico de um estava num período diferente do outro, então isso pode interferir ali, né, entre um indivíduo e outro. Não foi mencionado também. Não foi mencionado. E essa rotação, André, que a escápula faz, né, antes da visão perceptível, seria através de um mecanismo de feed-forward, né? Um mecanismo antecipatório, no caso. Sim, exatamente. Ele falou exatamente isso. Quer dizer, a escápula seria uma fase de preparação, exatamente. Uhum. Um mecanismo meio que de proteção ali pelo braço que já está com a lesão. Exatamente, essa preparação ela é muito mais evidente nos indivíduos que têm artropatia, quer dizer, o indivíduo já não tem um manguito. Então, parece que o cérebro já interpreta que a escápula vai ter que trabalhar dobrado. Uhum. Vai ter que trabalhar muito mais. Professora Anaeli. Boa tarde para todo mundo. Bom, parabéns, André, pela apresentação. Eu tive um problema técnico aqui. Hoje eu estou tendo... Agora que eu descobri que eu estou com uma incompatibilidade do Google com o meu provedor, eu acabei não assistindo a sua apresentação assim, por inteiro, uma pena. E também não tive acesso ao artigo, mas me ocorreu uma questão aqui com base nas perguntas dos meninos que me antecederam. Esses pacientes, uma curiosidade, na verdade, esses pacientes, eu sou completamente leiga no assunto, então, se for muito básica a pergunta, mas eu vou te falar por que eu estou fazendo. Esses pacientes, nesse quadro, você espera uma mudança muito grande em termos de posicionamento entre os pacientes? Você falou que é um paciente que você já sabe que tem um quadro de dor diário, então tem um quadro clínico muito bem definido, e por isso eles são elegíveis para a cirurgia. Agora, quando você faz a avaliação postural do indivíduo, por exemplo, tem uma variação muito grande, esse já é o posicionamento, a adaptação da própria escápula, já é esperado que vai ficar dessa maneira, e é um quadro que se apresenta em todos eles. Bom, no trabalho, ele não faz nenhuma referência direta a isso. A referência que ele faz em relação à postura é que é um dos fatores de limitação do trabalho, né? Uma das críticas do trabalho é que foi feita apenas análise da cinemática. E a cinemática ela é influenciada pela postura. Então, se você pega uma população idosa, você vai pegar indivíduos que têm um índice de massa, são mais obesos, né, um índice de massa corporal maior, né, muitos indivíduos já apresentam uma certa, podem apresentar deformidades na coluna, né, tipo cifose, né, decorrentes aí do próprio envelhecimento. Então, é a crítica em relação ao trabalho aí. É a limitação do trabalho. A postura da população estudada era uma postura diferente da população considerada normal, tá? Então, o posicionamento do braço no início da filmagem, com certeza, era diferente entre os dois grupos, aí tinha certa diferença. Ele citou como um fator de limitação. Entendi, não, porque eu acho que essa é uma questão fundamental nesses pacientes, uma questão que eu já falei com você, já falei com o Marquinho também, que eu acho que uma avaliação postural dessa população é muito fundamental. Para mim, seria o baseline para essa população. Porque eu acho que as questões de posicionamento, outras questões da posição de como vai começar para tornar a análise comparável, eu não vi como é que é, mas o VAICO, ele é muito fino.
Então, uma avaliação do movimento do VAIC do ponto de vista cinemático, pelo ponto zero, pela definição do equipamento, eu imagino que eles tenham controlado isso mais ou menos, ainda mais normalizando o dado pelo tempo, como se apresenta nos gráficos. Mas eu acho que o baseline ideal, na verdade, seria você ter pacientes que são passíveis de serem comparados do ponto de vista dessa dinâmica que vai estar alterada, na verdade. Obrigada. Obrigado, Nelly, Rafael, Scari. Boa tarde, gente. André, parabéns. Artigo muito interessante. Parabéns pela palestra, pelas explicações. E eu vou continuar a ideia da professora Anaeli, que era o que mais estava me incomodando. Quando a gente vê a foto do setup do artigo, aí mostra um indivíduo saudável, forte. Você vê que ele é forte. E se for comparar com esses indivíduos que fizeram parte do grupo experimental, com certeza ia ficar deixando a desejar, né, André? E aí que vai a pergunta, você conhece algum outro estudo que tenha um grupo um pouco mais homogêneo para comparar, que sejam idosos, mais ou menos da mesma faixa etária, mas que não apresenta essa lesão no manguito? Para a gente poder ter ideia de como funciona, se vai ter essa rotação medial sempre, se é por causa da lesão no manguito, se é por causa da deformidade do tórax, como a professora, né, ele falou com relação à idade. Eu queria saber, assim, eu nunca li muito sobre isso, né? Então, se você conhece algum artigo, algum estudo que tenha uns grupos mais homogêneos, mesmo que sejam assintomáticos, mas que também sejam idosos. Você sabe me falar o comportamento nesses casos? De cinemática, não. De cinemática, não. Assim, mais de eletro, né? Eletromiografia. De eletromiografia, exatamente. Pois é, eu fiquei curioso com relação à cinemática, que na hora do seu slide que você mostrou o setup, aquele rapaz forte fazendo movimento, ali eu falei assim, nossa, não vai comparar com o pessoal. Mas beleza, obrigado, André. Parabéns mais uma vez, foi muito boa a apresentação. Tá. Mais perguntas? Fiquem à vontade. Só para a gente ver como é que tem campo para trabalhar com modelagem computacional de movimento, ainda mais escápula. Tem muita coisa para poder fazer, muitas ideias brotaram aqui. Isso fica gravado para registrar. Eu fiquei pensando na questão de aquela mudança, aquele ajuste de comprimento no deltoide, o fato de você perder parte da musculatura, né, no caso do supraespinhal, aí, quer dizer, muda completamente a dinâmica, né? O fato, aquele chicote que você comentou, André, achei muito interessante, porque talvez aquilo seja assim, eu vou alcançar um ângulo articular no qual o deltoide talvez seja mais capaz de gerar um torque maior, ou seja, para vencer a inércia do próprio segmento. Então, muito legal, cara, muito legal mesmo. E aí talvez por isso tenha esse processo antecipatório, né, de controle sobre a escápula. Né, o Diogo comentou, se tivesse a oportunidade de ter um monitoramento de eletromiografia para ver o onset, né, quando que os músculos, o curso temporal, como esses músculos são recrutados, nossa, seria muito bonito ver isso, assim. Muito legal, seria legal. Muito legal. Fica, não sei, com que frequência você faz esse tipo de proteção, André? Assim, a prótese, aqui a gente faz pouco a prótese reversa, porque esbarra no seguinte aspecto: tem pacientes que têm lesões, têm artropatia do manguito, mas não querem ser submetidos à prótese, por exemplo, ou então que tem muitas comorbidades e, por exemplo, uma insuficiência cardíaca congestiva, ou então uma cardiopatia grave, uma doença pulmonar grave. O paciente tem que ter uma saúde um pouco estável. E aqui, meu serviço aqui não é um serviço de referência igual, né, existem serviços internacionais aí que são referência, então drenam pacientes de várias regiões de 500 km² aí, pacientes dessas regiões são drenados para serviços de referência, então eles têm um volume maior, tá? A prótese reversa especificamente, eu tenho pacientes já operados de prótese reversa tá? E tem até um bom número de prótese reversa, sim, tá? Mas de maneira geral não é uma cirurgia que a gente faz frequentemente. Lesões de manguito, né? Sim,
Mas pacientes com eleição para uma prótese reversa não temos tanto assim, tá? Porque, felizmente, essas lesões de manguito, elas não, nem todas evoluem para uma artropatia do manguito, tá? Muitas delas se resolvem com outros tipos de cirurgia, muitas delas se resolvem com fisioterapia, tem resultados bons, e por isso que esses pacientes não são submetidos à artroplastia. Então o volume que eu tenho não é tão grande assim não. Eu acredito que eu tenha, no momento, eu devo ter uns 15 pacientes aí com artroplastia reversa aí, tá? Incluindo os que têm artropatia do manguito ou sequelas de fraturas, né, que seriam as outras indicações. Mas de todo modo seria, né, sei lá, de repente fazer né, acessar esses pacientes num momento futuro aí, né, para tentar entender o que está acontecendo, né, seria interessante. Sim, sim, com certeza. Temos tempo ainda para perguntas, se alguém tiver alguma curiosidade. Pode falar, Meg. Bom, boa tarde, parabéns, André, foi muito legal. E eu que tenho uma dúvida. Nessas cirurgias que você fez nos seus pacientes, qual o tempo de recuperação? Para que eles consigam recuperar essas atividades de vida diária, assim, e, consequentemente, o nível de dor também, ele chega a uma escala mínima ou ainda persiste algum tipo de dor? Ainda persiste algum tipo de dor, tá? Vamos colocar assim, em termos práticos, eu teria uma redução de dor de 8, 9 para 2 aproximadamente, na escala analógica visual, tá? O tempo de recuperação, em média, em torno de 4 meses, de 4 a 6 meses de recuperação. Pode variar se a prótese foi feita por um paciente que sofreu uma fratura, por exemplo, ou um paciente que que tem uma artropatia do manguito. De maneira geral, os resultados de prótese reversa para os pacientes que sofreram artropatia do manguito somente, lesões do manguito, é muito melhor do que os resultados de prótese reversa naqueles pacientes que sofreram fraturas graves do húmero proximal. Tá? Clinicamente, os pacientes com lesão do manguito, eles têm um resultado melhor com prótese reversa. Obrigada. Esse seu comentário é interessante, né, André? O fato de uma pessoa já vir apresentando um determinado quadro, ela se manifestar do ponto de vista cinesiológico de uma forma talvez mais eficiente com quem sofreu uma fratura é interessante, né? Ainda tem uma série de perguntas sem resposta, né? Uma das hipóteses que os cirurgiões levantam é que uma fratura do húmero proximal, ela muda muito subitamente a mecânica local, né? Enquanto aqueles pacientes que têm uma artropatia do manguito, essa doença, na verdade, ela se desenvolve durante anos. A artropatia do manguito não desenvolve em 2 anos, 3 anos. Em média, os pacientes, para desenvolver uma artropatia do manguito rotador clássica, eles levam em torno de 5 a 8 anos de lesão para poder desenvolver isso. Quer dizer, com certeza, aos poucos, nesse tempo, o cérebro vai se adaptando, o corpo vai se adaptando a essa condição. Né? Coisa que o indivíduo que sofreu uma fratura não tem tempo de fazer isso. Perguntas? André, por acaso, a gente não, né, foi até um comentário que a professora Nelly fez em relação ao artigo, a gente não tem compartilhado, né, o artigo no link, mas se você puder compartilhar aqui no chat, por gentileza, até o André também... Mas vai ter um post depois que a gente vai colocar referência, a gente não tem compartilhado lá, mas a referência sempre fica. É verdade, então o pessoal fica de olho lá também. É verdade, a Fernanda tem feito esse trabalho, verdade. Pra gente não, tá, André? Então, eu vou colocar. Verdade. Fazer um textozinho pro post lá pra gente. Eu não tava lembrando da revista, qual foi? Clinical Orthopedics in the... Como é que é? Deixa eu ver aqui. Clinical Orthopedics and the Related Research. Legal. Não estava lembrando o título da revista. Mais alguma pergunta?
Então, só um comentário, né? O André vai estar conduzindo o estudo dele, né, na clínica, com pacientes com lesão de manguito rotador e sem lesão de manguito rotador, né, avaliando o desempenho em tarefa de preensão e em algumas outras tarefas, né, mais funcionais. E a gente espera, né, assim que possível, né, André, ter resultados aí. A gente está conseguindo, né, toda a equipe aí, né, professora Anaeli, o seu Diogo, Silvana, a gente, né, a Fernanda agora também vai ajudar a colher os dados de cinemática, né, os dados de eletromiografia de cintura escapular e ombro, e membro superior como um todo, usando dinamometria. Então vai ser um estudo bem interessante que o André vai conduzir na clínica dele. E a gente deve estar divulgando em breve aí, né? Ele está fazendo um estudo pareado, né, com relação à idade, então a gente deve estar divulgando aí em breve aí para, né, poder aí captar voluntários aí. Ele vai fazer tudo na clínica, tá? Então a gente montou o setup lá, ele já testou os equipamentos, né? O Diogo a gente conseguiu implementar, né, Diogo, a parte de avaliação cinemática, então vai ficar bem bacana. Então a gente está bem contente aí com o trabalho do André, né? Acho que vai ser um trabalho muito positivo do ponto de vista de, né, trazer informações para quem está na clínica, né? Sem dúvida alguma. Alguém tem mais alguma pergunta ou comentário a fazer? Marco, pode falar, Silvana. eu só queria aproveitar para complementar mesmo, elogiar a apresentação do André. Adorei, André, muito bom artigo. Parabenizar vocês pela escolha do artigo. E aí, Diogo, dá tanta ideia, né? Várias ideias surgem. Muito bom, adorei a apresentação. Sempre impecável, André. Parabéns. Então, só para agradecer e elogiar você. Gente, coloquei o link aqui no chat do trabalho. Obrigado, André. O André, você ainda tem aquele caser lá pneumático na sua clínica? Tem. Tem. Ele vai participar, vai usar ele em alguma variável aí do seu estudo? Pensou em uma coisa nisso? Não, ele não. Só uma curiosidade mesmo, que eu estou pensando algumas coisas aqui, vou passar para o Marco. Legal. Então, tranquilo, André. A gente tem feito as reuniões, né? Assim, a ideia agora é que o André possa se municiar, né, com uma literatura chave, né, porque ele vai estar trabalhando com várias técnicas. Por isso que é importante a gente agora organizar a coleta de dados dele, porque teve a pandemia também que atrapalhou bastante, né? Então a gente precisa correr um pouco com a parte experimental, mas ele também, porque ele vai estar trabalhando com muitas técnicas simultaneamente, eletromiografia, né, usando a parte cinemática, dinamometria, então são muitos instrumentos, né, diferentes. Cíntia, fica à vontade. Você está me ouvindo? Estamos te ouvindo. Eu tô com uns problemas de conexão, estava até escrevendo aqui no chat, que eu falei, acho que eu não estou conseguindo nem levantar a mão. Não, eu só queria agradecer, né, parabenizar o André e todo o grupo. É muito bacana a gente ver, né, toda essa minúcia da pesquisa, da análise, né, e a ação à clínica em relação à possibilidade de estar aqui participando com vocês, tá? Marco, Diogo, toda a equipe aí de vocês. Não sei se algum residente quer fazer alguma pergunta. Pode abrir, às vezes está tímida. Sempre um prazer, Cíntia, seja sempre bem-vindo. A gente, né, reforça o convite, né? A gente está fazendo, né? A gente tem organizado essas reuniões semanalmente, né, Diogo? Com os professores todos, né? Quando os professores conseguem, né? Assim, são muitas atividades ao longo da semana, né? Muitos encontros virtuais, mas a gente tem tentado fazer aí, né? E é aberto, né? Por isso que a gente até coloca lá no Instagram de forma para que, caso alguém tenha interesse, enfim, e aí tem surgido contribuições bem interessantes também.
Então... acaba que a gente está no mesmo horário, né? A nossa tutoria semanal é no mesmo horário do grupo de vocês. E quando eu vi esse tema, a gente tem um quantitativo bom, né, de pacientes com lesões de ombro, então acho que é interessante, assim, para os residentes estarem vendo essa análise aqui de vocês, mas sempre que a gente puder participar, vai ser ótimo. Com certeza, obrigado, Cíntia, obrigado aí pela presença de todos. Mais algum comentário, pergunta? A gente tem brincado, né, que como... Pode falar, Andressa. Eu tô com uma dúvida aqui um pouco conceitual que eu queria perguntar, eu não sei se é básico demais, mas é que eu não tô conseguindo chegar a uma resposta aqui. Por exemplo, o André citou que essa artropatia tem um desenvolvimento crônico, né? Não é uma coisa que surge agudamente. Aí, por exemplo, outras condições que geram lesão no manguito, elas seria considerado que elas podem progredir para uma artropatia ou é uma condição que desde o início é denominada artropatia? Eu fiquei com uma dúvida conceitual, assim. Posso responder? Oi. André, é o seguinte, a artropatia do manguito rotador é definida como uma doença, seria o final da lesão do manguito. Se a gente colocar em termos cronológicos, né, a doença do manguito rotador ela começa em indivíduos mais jovens aí, na forma de bursites ou tendinites no ombro, tá? Nesses indivíduos a gente apresenta um impacto subacromial e o tratamento é basicamente equilibrar a musculatura do ombro, né? Porque nesses indivíduos nós ainda não temos uma lesão anatômica. Porém, quando a gente acompanha esses indivíduos ao longo do tempo, quer dizer, a história natural da doença, qual é? Começa como síndrome do manguito rotador, depois, a partir de 55 anos, começam a ocorrer rupturas no manguito rotador, nos tendões do manguito rotador. Começa na forma de lesões pequenas, né? Essas lesões, caso não tratadas, elas evoluem para lesões médias e grandes, afetando inicialmente um tendão, principalmente o supraespinal, depois pode afetar o supra e o infraespinal, ou supra e subescapular, né? E ainda com o passar do tempo, quer dizer, os anos vão se passando, então aquele indivíduo que começou uma lesão aos 55, 60 anos, quando chega em torno de 75 anos, alguns desses indivíduos, então, com lesões do manguito rotador, podem desenvolver essa artropatia do manguito rotador. Nem todos os pacientes que têm lesão do manguito, né, não estou falando de lesões traumáticas, estou falando de lesões que podem ocorrer por microtrauma, fator genético, tem uma série de fatores que podem determinar isso aí. Nem todos os indivíduos que têm lesões do manguito rotador evoluem invariavelmente para artropatia do manguito rotador. Acredita-se que em torno de 10% aproximadamente dos pacientes que têm lesões maciças do manguito rotador podem evoluir num prazo médio de 5 a 8 anos para esse quadro definido como artropatia do manguito. Na artropatia do manguito, além da lesão maciça dos tendões do manguito rotador, nós vamos encontrar alterações de posicionamento da cabeça humeral com ascensão da cabeça humeral, desgaste da cartilagem da cabeça humeral, deformidades na articulação glenohumeral, quer dizer, uma destruição, traduzindo, né, uma destruição da articulação glenohumeral. Isso aí foi uma consequência de uma lesão lá atrás. Mas realmente nem todos os pacientes que têm lesões do manguito, eles vão evoluir para artropatia. Eu tenho vários pacientes que têm lesões do manguito, continuam tendo lesões do manguito, mas não tem nenhum sinal de artropatia no momento. Entendeu? Espero que tenha respondido. Entendi, André. Obrigada, viu? Mais alguma pergunta ou comentário? Não? A gente tem tentado ser bastante britânico, né, nos nossos horários, a gente tem conseguido aí respeitar em torno de 1h30, então agradecer aí o André, a apresentação foi muito bacana e mais bacana ainda porque você tem uma experiência prática com o tema, né, então isso enriqueceu muito essa discussão. A gente fica, então, agora aguardando um próximo artigo que consiga superar esse, André. Então, desafio agora para a gente poder, numa próxima discussão aí, tá?
Na próxima semana a gente vai ter a Fernanda, que também é mestranda do programa e que está desenvolvendo um projeto que envolve tarefas de alcance, preensão, discutindo questões de lateralidade, enfim, ela vai ajudar o André na coleta dele, né, uma vez que a gente está admitindo uma nova técnica, né, um novo instrumento para o registro dos dados do André. Então, em breve a gente deve ter também, né, outras informações a esse respeito. Então, no caso da Fernanda, semana que vem, fará a apresentação relativa a esse trabalho que vai ser, ainda está em processo de elaboração. Tá bom? Então, a gente agradece mais uma vez a presença de todos, né? O professor Diogo tem compartilhado todos os encontros num canal no YouTube. Se você quiser compartilhar aqui, Diogo, o link, né? A gente que agradece a presença de todos mais uma vez. Obrigado, né? Procurar aqui, Marquinhos. Senão a gente coloca lá no no Instagram tem. No Instagram tem. Tá bom, não, tranquilo. @neurobiomecânica, não é? O Instagram é esse. Você pesquisa. Isso aí. Beleza? Tá lá bom. tem, direitinho. Não, tranquilo, Diogo, obrigado. Senão eu tenho que pegar no YouTube aqui, eu vou agarrar um pouquinho para fazer isso. Não, tranquilo. Tranquilo. Então tá, gente. Obrigado, Nélio. Valeu, pessoal. Boa tarde para todos. Obrigado, Silvana, a todos os presentes aí. Obrigado, que todos tenham um ótimo final de dia, tá? E um ótimo final de semana. Tchau, tchau. Obrigado, boa tarde. Obrigado.